E aí, beleza? Depois que o planeta Apocalipse foi jogado em um portal junto com Trigon, Darkseid finalmente foi derrotado. Mas mesmo vencendo, a Terra sofreu muitos danos e todos estão desolados com as perdas. Batman confirma que a luta danificou um terço do núcleo da Terra, o que afetou a rotação do planeta e começaria a congelar ou queimar tudo diante de mudanças mínimas no clima. John Constantine pensou em uma solução diferente. Ele se perguntou se havia uma maneira de aquilo nunca ter acontecido. Para que seu plano funcionasse, ele precisava que o Flash criasse um ponto de ignição e reescrevesse o passado. John então o guia com sua magia para mudar certos eventos e garantir que Darkseid nunca os encontrasse. Mesmo antes do Flash acionar o ponto de ignição, John estava decidido a enfrentar as consequências de seus pecados, não importando o preço que tivesse que pagar, achando que seria a primeira coisa nobre que faria na vida. Depois que uma luz intensa cobre o horizonte a partir do ponto de ignição, John se vê em um corredor assustador. Ele tenta verificar uma das portas, mas retorna ao corredor ao atravessar. Ao checar o próximo cômodo, encontra escadas que sobem e descem em espiral. Então decide verificar outra porta. Ao abri-la, encontra seus amigos em algo que parece ser uma festa surpresa de aniversário. Enquanto continua se distraindo com algo atrás dele, como se alguém o observasse, Zatanna aparece. Ele fica chocado ao encontrá-la viva, já que da última vez que se lembrava, ela estava morta. Enquanto John parece confuso, Zatanna se pergunta se ele havia comido ovos em conserva novamente no bar, pois estão todos estragados. Ainda tentando entender tudo, Zatanna diz para ele não assustar os filhos antes da hora de dormir com suas histórias. Do nada, os filhos deles, Della e Jack, aparecem e John diz para serem gentis um com o outro antes de carregá-los para a cama. Jack e Della começam a tossir intensamente até cuspirem sangue e perderem a consciência. John pede para seu amigo Jason ligar para o número de emergência, mas ele e os outros também começam a tossir sangue e desmaiam como as crianças. Confusa com o que acabou de acontecer, Zatanna se levanta parecendo muito melhor, assim como os outros, fazendo com que John ameace seu amigo Rich caso estejam pregando uma peça. De repente, seus filhos, Jack e Della, dizem que não é brincadeira, mas quando ele olha para eles, estão com aparência demoníaca, afirmando que é o que ele merece. Jack e Della então se lançam sobre ele e o mordem no pescoço. E John percebe que os outros também se transformaram em demônios e o atacam. Ele acorda depois no mesmo corredor, como se estivesse saindo de um pesadelo. Ele decide explorar o lugar e abrir uma porta diferente, onde encontra novamente seus amigos sentados à mesa prestes a jogar cartas. Eles se perguntam se John se perdeu de novo dentro da própria casa. Em seguida, começam a falar sobre o passado quando ele achava que estava com um bom jogo. De repente, suas cartas mudam para uma mão perdedora e ele se pergunta por quê. Ao olhar para seus amigos, eles estão transformados em demônios novamente. Etrigan aparece e pergunta o que deveriam fazer se recebessem uma mão perdedora. E sem aviso, corta a mão de John e o mata com uma espada. John acorda mais uma vez no corredor, onde alguém ou algo aparentemente está brincando com sua mente. Ele sente uma presença e a chama, mas como nada acontece, ele tira um monóculo do bolso que permite ver o invisível, mas não vê nada. Em seguida, começa a entoar um feitiço para formar uma esfera de luz em sua mão, preparando-se antes de abrir outra porta. Ele encontra Zatanna na cama, apenas de roupa íntima. John imediatamente apaga seu feitiço e tira as roupas. Depois pergunta se eles têm filhos, já que lembra dela os apresentando, e Zatanna responde que eles não têm filhos, pois ele nunca quis um antes, e se pergunta se ele mudou de ideia, o que ele confirma. Quando ele continua insistindo sobre as crianças, Zatanna perde a paciência e se transforma em uma súcubo, que quebra seu pescoço. Mais uma vez, John acorda no corredor e dessa vez tenta outras portas, mas sempre retorna ao mesmo corredor. Então, decide usar as escadas. Depois de passar pelas escadas que subiam e desciam em espiral, ele se encontra no saguão. Ele tentou abrir as portas, mas estavam trancadas. Então tentou quebrar as janelas e descobriu que estavam barricadas. Furioso, ele arromba a porta com sua magia e encontra um deserto vazio. Ele tenta encontrar a saída, mas dá de cara com uma barreira que envolve a casa. John logo percebe que a casa está pregando peças nele, então lança um feitiço para descobrir o que está acontecendo. Descobre que a casa está em uma dimensão separada quando a súcubo Zatanna aparece, o traz de volta à realidade
eternidade e o mata com uma mordida. John acorda novamente, mas desta vez está jantando com Zatanna e seus amigos. Ele percebe que precisava quebrar o feitiço e se desculpa para ir ao banheiro. Sem uma fonte de água para lançar o feitiço, John é forçado a usar o vaso sanitário como meio, onde descobre que o onipotente espectro o colocou na Casa do Mistério como punição por mudar o passado ao pedir que o Flash criasse um ponto de ignição. O espectro explica que alterar o passado não criou apenas uma ondulação, mas uma onda gigantesca de distúrbios. Ele então o proíbe de interferir com poderes que não compreende. John explica que não sabia que isso era contra as regras e sugere que anunciem sua sentença para que outros entendam o alto preço a pagar por fazer o que ele fez. O espectro o sentencia ao exílio eterno na Casa do Mistério. Depois de irritar o espectro, ele joga John de volta ao mundo real, onde seus amigos transformados em demônios o aguardam e se banqueteiam com ele. Após descobrir a verdade, ele tentou usar feitiços de apagamento de memória e confusão para manter a sanidade, mas não durou muito, e ele continuava sendo assassinado por seus amigos demoníacos todas as vezes. O feitiço do espectro o obrigava a reviver sua vida e experimentar repetidamente a morte pelas mãos de seus amigos e entes queridos. Ele tentou revidar, mas sempre perdia. Tentou até fugir deles, mas sempre o alcançavam. Quando finalmente os venceu, pegando os desprevenidos com sua magia, uma árvore sinistra o agarra pelas costas e o mata. Como o tempo na Casa do Mistério flui de maneira diferente do mundo real, os dias rapidamente viraram meses, depois anos, décadas e até séculos, fazendo-o experimentar todos os tipos de mortes inimagináveis. Quando achava que as coisas não podiam piorar, o demônio Nural, o primeiro caído, aparece na Casa do Mistério e captura John. Enquanto está imobilizado, John explica que o mundo daquela época era um lixo e que nenhum dos dois tinha muito a perder. Nural pega um atiçador de lareira que vinha aquecendo, sugerindo que o usaria para torturar John. Nural diz que quando ouviu o anúncio do espectro de que ele estava exilado para sempre na Casa do Mistério, não conseguiu ficar parado, pois a alma de John lhe pertencia e que ele é quem deveria aplicar o castigo. Após ver a expressão dele, Nural declara que ele parece satisfeito com sua decisão, que acha que uma eternidade de tortura valeu o que ele e seus amigos receberam. Nural aceita o desafio e quer ver como John se sairá com uma eternidade de tortura em suas mãos. De repente, eles sentem o chão tremer e um portal se abre, por onde passa o demônio Beelzebub, alegando que John vendeu sua alma para ele. Quando Beelzebub mostra o contrato de alma que ele assinou, afirma que ele a vendeu 3 vezes. Quando Ashok, o segundo caído, chega, eles rapidamente discordam e lutam para ver quem fica com a alma de John e quem terá o direito de torturá-lo. Então ele usa isso como distração para se libertar da cobra que o prendia e lança um feitiço para prender os demônios juntos. Ashok critica Beelzebub quando ele tenta se soltar da corrente, explicando que a raiva deles alimenta a magia. Quanto mais raiva, mais apertadas ficam as correntes. John agradece, dizendo que jamais teria saído da Casa do Mistério sem a ajuda deles. Ele percebeu desde cedo que o espectro era poderoso demais para um mortal como ele. Então o enganou para que anunciasse sua sentença, fazendo com que os demônios viessem buscá-lo ao abrir um portal de entrada e saída da casa. Depois de perceberem que foram enganados e feitos de bobos por John, eles discutem e começam a brigar entre si, enquanto Constantine escapa pelo portal que Beelzebub criou. Enquanto passeia pelo espaço entre mundos, ele encontra o espectro, que esperava vê-lo aprisionado por toda a eternidade na Casa do Mistério. Quando o espectro o pega, John se pergunta se ele não tem outra pessoa para incomodar, ao que ele responde que John parece ser o mais problemático. Ele fica furioso após ter passado por várias remoções de memória e por ter forçado o amor da sua vida, Zatanna, e seus amigos a se tornarem demônios que o despedaçam. Espectro afirma que não teve má intenção ao colocá-lo em um lugar onde pudesse passar a eternidade com aqueles que mais amava, num sonho perfeito e interminável. Mas como ele se julgava indigno de felicidade, continuava revivendo aqueles pesadelos, já que não estava disposto a deixar seus próprios fracassos confinados ao passado, mesmo quando aqueles que morreram já o perdoaram. Ao ouvir isso do espectro, John finalmente percebe que o único que o impede de ser feliz é ele mesmo, pois
não consegue se perdoar por seus pecados. Depois de compreender a verdade, ele finalmente assume por completo sua punição. Ele pede para ser levado de volta a casa, afirmando que não irá mais resistir e que não há mais truques. Spectro explica que tentou protegê-lo das consequências de mudar o passado, mas que essa janela agora se fechou. John pergunta o que ele quer que faça e Spectro responde que não é ele quem deseja algo, mas o próprio universo que exige reparação. Ele descreve o universo como um ser vivo, cujas maravilhas existem para todos. Quando John olhou para a luz intensa, ele finalmente entendeu o que o espectro havia lhe dito, quando de repente ela explodiu. O espectro diz que John foi egoísta ao tentar mudar o passado, causando dano ao universo ao quebrar suas regras, e que agora o universo cobrará seu preço. John implora ao espectro que o ajude e até o suplica para matá-lo com seus poderes antes que seja sugado pela luz brilhante. Antes de partir, o espectro lamenta por Constantine e voa para longe. Terminando assim, Constantine, a Casa dos Mistérios. Animação de terror e mistério de 2022. E eu espero você no próximo corredor.